Hoje a gente vai falar sobre Open Organization, tá? Pessoas são o centro da transformação. Meu nome é Gabriel Sampaio, eu trabalho aqui como designer e especialista de soluções aqui na Red Hat. Gostei muito da apresentação da Valéria, ela falou sobre vários desafios em relação à segurança e também estava falando muito sobre pipelines, né? Mencionou um pouquinho sobre DevOps, DevSecOps, até uma ideia de Platform Engineering que ela estava falando ali. A gente vai expandir esse tema, vamos dar continuidade aqui. Como vocês sabem, a Red Hat é muito conhecida pelas oportunidades que a gente tem de participar nas comunidades open source, né? O título da minha apresentação, ele vem muito baseado justamente num livro que eu vou mencionar, que foi feito por uma pessoa, que é o Jim Whitehurst, que trabalhava aqui com a gente como CEO e presidente da Red Hat. E aí, para a gente começar um pouquinho e já falar dos tópicos que a gente vai abordar aqui hoje na nossa apresentação, novamente agradeço a presença de vocês. Então, espero novamente, por favor, compartilhem aqui as perguntas do lado. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, tá? A gente vai falar por que é importante a gente falar sobre Open Organization, tá? E especialmente, pessoal, eu queria dizer que esse conteúdo aqui ele não foi montado pelo ChatGPT. Eu sei que já vai virar muito cringe falar isso, tá? Porque não vai importar, né? Tipo, a gente vai ter que incorporar isso na nossa vida. Eu mesmo já faz uns 3 meses aí que eu não respondo e-mail. É só o robô respondendo para mim, ou pelo menos perguntando como eu deveria, se eu deixo ele responder ou não. Então, hoje eu vou até abordar um pouquinho em relação à mudança que a gente tem de paradigmas nas organizações. Eventualmente, não vou olhar tanto para o futuro ainda assim, porque provavelmente essas tecnologias vão modificar um pouco como a gente trabalha, e aí isso vai pedir uma outra apresentação, tá? Então, essa, por enquanto, não foi feita pelo ChatGPT, ele não inferiu tanto ainda assim aqui no meu conteúdo, mas a gente vai falar um pouquinho como ele pode afetar nesses modelos organizacionais. A gente vai falar também o que seria esse modelo, por assim dizer, tá? Quais modelos que a gente pode se basear para replicar esses comportamentos do Open Organization aqui. E, por último, a gente vai fechar com um caso de uso real. Já respondendo aí, sim, existe um exemplo real, a gente vai mencionar ao final da apresentação, tá bom? Então, e aí, voltando em relação ao que a gente estava mencionando, todo mundo está falando de ChatGPT, né, pessoal? Eu gosto muito de sumarizar o mundo que a gente vive hoje, e aí seja a gente definindo ele como VUCA ou BANI, e até mesmo eu vi que o Murilo Gun recentemente até usou um outro acrônimo que foi o ISIS, mas essa inconstância no mundo que a gente vive hoje, independente de qual nomenclatura que a gente der, tá? É legal que a gente mencione que o mundo hoje ele é controlado por uma palavra muito simples, ou por, na verdade, 3 palavras aqui, né? Que é IT Powered Interactions, tá? E da onde é que vem essa definição da gente estar hoje trabalhando, monetizando essas interações digitais? Ela vem de um artigo do Design Thinking, um artigo, na verdade, original, que deu início ao campo do Design Thinking, que é o artigo do Tim Brown, da Harvard Business Review, em 2008, tá? E ele fala, né, que já constata, 14 anos atrás, uma mudança de paradigma no mundo, onde a gente evolui do modelo que ele dá valor a produtos manufaturados, que vem muito da ideia da Revolução Industrial, e hoje ele passa a valorizar o que a gente chama de interações dessas IT Powered Interactions, que são as interações digitais, tá? Por aqui dizer. Então, isso vai abrir para a gente falar em relação à rede social, novas formas de entretenimento, formas de comunicação e formas de colaboração. Até dá para a gente puxar um pouquinho em relação à economia de atenção, né, que é a questão da gente ter o usuário dentro da nossa plataforma, o quanto mais tempo possível ali, e aí a gente consegue monetizar a venda desse comportamento ou dos dados desse cliente para outros players, e aí eu consigo customizar o meu produto para atender o meu cliente de uma forma melhor, tá? Tudo isso é baseado em interação digital, tá? O ChatGPT é a mesma coisa. É uma interação que... Por que o ChatGPT ele é tão melhor do que, por exemplo, fazer uma busca no Google? Porque ele interage com a gente, né? Ele responde à nossa interação. Então, é quase que como se a gente estivesse replicando uma intenção... na verdade, é como se a gente estivesse replicando uma intenção, um instinto básico de sobrevivência do ser humano. Por quê? Porque nós somos seres sociais. Então, a gente precisa interagir para sobreviver. Inclusive, até para quem leu aquele livro do Nahari, né, do Yuval, ele menciona, né, a gente tem uma área no nosso cérebro, que é a área responsável por comunicação, que ela é muito maior do que essa área no nosso cérebro, é muito maior do que essa área nos primatas. Por quê? Porque para sobreviver a gente precisou se comunicar.
porque nós não somos os maiores predadores que a gente tem no planeta Terra, né? Então, naturalmente. Então, a gente precisa se comunicar para poder a gente construir essas interações e formar grupos, né, sociedades, enfim, tá? Então, quando a gente começa a replicar esse comportamento no digital, isso muda muito, principalmente uma palavrinha que a gente vai chamar aqui, que é cultura, né? Então, cultura, e aí, para Adriano, que está em Recife, provavelmente, se ele citar a letra que aqui a gente fala, aqui em São Paulo fala E, né? Lá em Recife a gente fala E. Eu sempre falo E. Então, se escrever para mim o E ou o E, para mim eu sempre acho que é o E com acento, seja ele com acento ou sem acento. Na verdade, com acento eu tenho certeza que é o E, a ação, né? Então, cultura é uma coisa que a gente não tira da pessoa, não tira das organizações. Cultura se manifesta. E aí eu gosto muito do modelo que o Edgar Schein ele estabelece para organizacionalmente. Exatamente. É isso mesmo, Hugo. Como que a gente define, né? O que é o E e o que é o E. Então, tem várias palavras. Tem uma brincadeira que eu faço também, só abrindo parênteses, pessoal, em relação à pinha, tá? Não sei aqui se vocês sabem o que é pinha. Algumas pessoas aqui em São Paulo chamam de fruta, a maioria chama de fruta do conde, mas eu conheço como pinha, tá? É cultura, né? Ela se manifesta. Então, é legal quando o Edgar Schein, ele olhando para as organizações e olhando para os modelos culturais que a gente tem nas organizações, ele fala assim, ó, eu tenho níveis de cultura que eu consigo visualizar ou não dentro de uma organização. Então, o primeiro nível cultural é o que essa organização ela está externando. É o que ele chama de organização visível, são os artefatos. Então, é o que a gente tem de estrutura, processos, produtos. Por exemplo, as cores do escritório, a cor da roupa das pessoas, como as pessoas estão sentadas, a disposição das pessoas no ambiente, nas mesas. Enfim, isso tudo é muito fácil de ser visualizado. Sendo que é difícil de decifrar somente olhando para isso, ou você pode inferir os porquês, né? Você consegue pensar, por que essa cor? Por que a outra cor? Tá, tudo bem, mas ainda assim fica difícil de decifrar. Sem você olhar para o que ele chama das camadas de visibilidade internas, né? Então, você tem a camada do meio, que é normas e valores. Então, essas camadas aqui são o que ele chama de justificativas adotadas, né? Então, são as estratégias, os objetivos, as filosofias. É o que, por exemplo, a empresa ela vai colocar, a minha missão aí tem lá aquela frase, né? Aquele slogan bem bonito, tá? Então, ou, por exemplo, aquele manual de normas e valores. Percebam que isso muitas vezes não é externado até mesmo para fora, mas é externado dentro da companhia, né? Tem aquele manual de normas e valores, e aí você consegue começar a perceber um pouquinho mais dos porquês de alguns artefatos existirem, tá? E a gente desce pro principal ponto aqui, que esse aqui, por exemplo, ele é um ponto muito humano, que são as crenças, são os pressupostos, né, que ele fala. Então, os pressupostos são justamente as crenças, percepções, sentimentos inconscientes e tido como certo. São as fontes de valores e ação. E aí, pessoal, é legal que a gente fale isso. Por quê? Porque ele está lidando muito aqui numa camada instintiva. Então, por exemplo, a Valéria estava falando antes de resolução de problemas, né? Por exemplo, em relação à parte de segurança e tudo mais. É legal quando a gente fala do pressupostos, por quê? Porque eu vou dizer para vocês que, por exemplo, artefatos, normas e valores não sobrevivem a um evento de estresse, como, por exemplo, uma call de war room, para resolver um sistema muito importante, crítico de uma empresa que está fora do ar, tá? Nesse momento, vai estar todo mundo agindo, respondendo pelo cérebro, que a gente chama de reptiliano, né? Então, muito no reflexo ali. E aí aí onde a gente vai ver os pressupostos, as crenças das pessoas. Por quê? Porque elas estão agindo no instinto, baseado nos instintos. Então, se a gente não consegue estabelecer uma cultura, um modelo cultural, onde eu tenho normas e valores que elas são transmitidas como comportamento para as pessoas, e que a gente consiga estabelecer essa rotina, tá? Essas normas e valores, elas praticamente são inexistentes na prática. Elas podem existir durante 5 minutos, mas em qualquer momento que você precisar ter uma ação mais rápida, o pressuposto, a crença da pessoa que vai agir como ponto principal, tá bom? E aí, passando para o livro que eu mencionei, tá? E a gente já vai puxar o que eu acabei de falar do Edgar Schein. Então, em 2015, o Jim Whitehurst, que na época era CEO da Red Hat, ele escreveu um livro que se chama The Open Organization, tá? Muito
porque ele teve um impacto muito grande quando ele mudou aqui para a Red Hat, vindo da Delta, tá? E aí vocês sabem, né, que a Red Hat é muito conhecida pela cultura open source, né, justamente pela a sua presença ali nas comunidades open source. E o Jim, que estava vindo da Delta, né, de uma empresa que tem um ambiente totalmente diferente, ele começou a perceber os valores da Red Hat e o quanto era importante adotar essas políticas da Red Hat e os processos e essa cultura e mostrar isso para a indústria. Por quê? Porque ele começou a perceber aqui que tem uma palavrinha muito chave aqui, que é a palavra colaboração, que conseguia com que a Red Hat adotasse valores e princípios desde a formação dos seus produtos e plataformas, até mesmo para, por exemplo, estar aqui hoje, pessoal. Hoje é um evento colaborativo, eu estou participando, né, colaborativamente, com o convite da Microsoft. Por quê? Porque justamente a gente participa nas comunidades open source. A gente tem, por exemplo, a plataforma que é o Aro, que está presente no Azure, no marketplace do Azure. Então, a gente consegue ali ter acesso à plataforma da Red Hat. O Satya, né, uma das grandes pessoas que incentivam as comunidades open source. Então, aqui a gente está sempre trabalhando colaborativamente. Então, o Jim, ele justamente olhou para esses princípios e políticas ali da Red Hat, esses processos, né, a formação dessa cultura, e ele tangibilizou isso em 5 características, que são transparência. Então, a gente sempre tem processos aqui que são muito transparentes. Vou dar alguns exemplos. Toda vez que a gente começa alguma atividade, a gente sempre procura, né, por exemplo, deixar isso documentado para que a gente possa passar para uma outra pessoa, sempre buscar alinhamento também. Geralmente, a gente também recebe muito e-mail, porque alguém está começando alguma iniciativa, e aí já deixa transparente, tá? Isso também já vai transferir ali para a segunda característica, que é a questão da inclusividade. Então, também a gente tem aqui o que a gente chama das COPs, né? Que são as Community of Practices. Então, por exemplo, você pode criar uma comunidade sobre um assunto e chamar pessoas aqui para trabalhar junto com você. Tem a questão da adaptabilidade também, que aí é muito do princípio ágil em relação a responder às mudanças, né? Então, ter uma estrutura multifuncional para que você possa ser mais flexível e responder às mudanças. Colaboração, que aí é o que eu mencionei, a gente está sempre colaborando, tanto internamente quanto também externamente com outras empresas, com outros grupos, e aí sempre manter o senso de comunidade, tá? Que isso, claro, vem muito da onde a Red Hat ela nasceu, que são das comunidades open source, tá bom? Todas essas características, elas vão ser demonstradas, isso a longo prazo, no que a gente chama dos outcomes, né? Então, a gente vai ter a característica muito do princípio ágil em relação à questão da agilidade. Então, a gente tem aqui, por exemplo, várias palestras sobre agilidade, a gente procura aplicar os princípios ágeis. Eu fazia parte de um grupo aqui na Red Hat, que é o grupo de inovação e transformação digital, que é o Open Innovation Labs, e esse grupo, ele justamente leva esses temas para os clientes também, e a gente faz várias palestras sobre isso. A gente também tem a parte da inovação, então está presente, assim como a Microsoft também está presente nos campos de inteligência artificial, nos campos de inovação de outras tecnologias, e por último, o engajamento. Aí isso tanto sendo manifestado no nosso engajamento nas comunidades open source, quanto também sendo manifestado dentro dos engajamentos internos nas COPs, tá bom? Então, é legal que a gente fale isso, por quê? Porque é importante ter uma organização assim, pessoal. Porque isso aqui são normas e valores, tá, pessoal? Essa aqui é a camada do meio. Se a gente não tem uma estrutura que facilita isso, como, por exemplo, ter a questão das COPs, ter os grupos multidisciplinares que a gente falou aqui, ter essa colaboração com as outras empresas também, essas normas e valores, elas não permanecem como crença. E aí eu não consigo aplicar essas características para realmente demonstrar esses valores no longo prazo. É importante que a gente olhe para essa estrutura, e é uma estrutura que eu acho que hoje ela não é exclusiva só da Red Hat. Microsoft tem vários desses princípios também, outras empresas têm vários desses princípios também, mas é importante que a gente olhe por que as empresas adotaram isso. As empresas adotaram isso por quê? Porque elas procuram cada vez mais ter uma estrutura plural para atender o nível de customização que a gente tem que ter para os clientes hoje. Comunicação e interação direta digitalmente com o cliente permitiu com que a gente conseguisse consumir dados desse cliente e customizar as nossas plataformas. E aí, se eu não tenho uma organização que ela olha por pluralidade de opiniões, eu perco, né, o valor de ter essa capacidade de customizar a plataforma, porque eu preciso capturar diferentes visões, ok?
Lembrando que vocês podem fazer pergunta, eu estou olhando aqui para o lado, eu estou olhando aqui para vocês, tá bom? Então, o Jim, assim como o Edgar Schein, ele também menciona uma questão de camadas em relação aos aspectos do Open Organization, tá? Então, aqui no caso, a gente vai olhar para 3 camadas que são a parte do why, né? Então, vamos olhar de baixo para cima, nesse caso. Então, a base é por que das pessoas estarem aqui? Várias pessoas aqui trabalham aqui na Red Hat porque vieram de comunidade, porque têm um senso de pertencimento a essas comunidades open source, porque querem trabalhar em inovação, porque querem colaborar com outras empresas. Então, existem vários whys. Aí a gente tem um processo muito de meritocracia, então, e também de celebrar as pessoas, né, que fazem contribuições. Tem vários programas aqui, tem um programa muito interessante que a gente chama de Give Back. Então, por exemplo, até mesmo por participar aqui, aí eu posso submeter minha palestra para ela ser avaliada e o pessoal me dá alguns pontos ali, ou até mesmo também, às vezes, você dá pontos para pessoas que ajudam você em alguma situação. Então, é o How We Do It, né? E, por último, isso se manifesta muito amplamente, a gente consegue ver isso no nosso processo de tomar decisão. Então, várias vezes a gente está aqui, vai tomar uma decisão sobre um projeto, a gente tem ali, por exemplo, 10 pessoas, que são 10 pessoas de times diferentes. Para quê? Para poder capturar essa pluralidade, tá bom? Então, se a gente for fazer um deparo aqui, a gente vai olhar aqui, por exemplo, apesar do Jim não mencionar os artefatos são isso aqui. Se eu der um 360 aqui, vocês conseguem ver os artefatos, por exemplo, em relação aos nossos escritórios. Ou estão vendo aqui atrás, que tem... Estão vendo aqui que tem essa luz, que tem esse painel aqui legal, a gente está no escritório, e estão vendo as cores, né? Então, artefatos. A gente, normas e valores, aí a gente consegue encaixar o decision making, né? O processo de tomar decisão, e também o how, né? O how we do it. Então, isso está no que é norma, no que é estrutura, no que é a missão da Red Hat. E, por último, é o que eu falei, o why, a crença. Por que as pessoas estão aqui? Se uma pessoa entra aqui já com esse senso de pertencimento, o ramp-up dela, o onboarding dela vai ser muito mais rápido de perceber como a Red Hat funciona. Para quê? Para que ela já possa começar a colaborar, comece a estar inserida nos grupos onde ela vai querer estar, tá bom? Então, eu sempre gosto de fazer esse depara, por quê? Porque aí a gente consegue justamente casar uma teoria, que é a do Edgar Schein, na prática. E aí a gente começa a fazer algumas assimilações aqui em relação a esses modelos, tá bom? Um outro modelo também, isso para a gente poder casar e passar um pouquinho como a gente pode aplicar isso na prática, a gente olha muito para o Golden Circle, né? Aí eu vou fazer um Golden Pyramid aqui. Por isso é tão importante o onboarding, exatamente. Muito bom, Larissa. Um ótimo ponto, porque aí a gente já consegue ter aquela pessoa mais enturmada no primeiro mês, no segundo mês, ela já percebe, de repente até já parte de um grupo que já tem, de uma comunidade open source que já tem a COP aqui dentro da Red Hat também, aí ela já se conecta, já começa a colaborar, e aí isso acelera o processo dela, tanto de entrar no mindset da empresa, assim como também de participar de projetos e começar a entregar valor. Fica aqui muito para a gente essa parte do why, da base, e aí eu gosto de conectar com o Golden Circle do Simon Sinek, mas aqui no caso é o Golden Pyramid, né? Então a gente tem o why, o how e o what, né? Então a gente tem aqui, como já eu vou na pergunta do Marcos, a gente consegue casar, e seria muito legal, né? Se por exemplo, a cultura das empresas ela tivesse desse jeitinho aqui, né? Tipo, o verde escuro, o verde mais ou menos, e o verde claro. Mas não tá assim, né? Tipo, a realidade aí, pessoal, apesar de hoje eu não trabalhar diretamente na parte de serviço de inovação e transformação digital da Red Hat, eu ainda trabalho liderando algumas práticas aqui e conversando com vários clientes. Provavelmente vocês também devam viver essa realidade, que quando você chega no cliente, você vê que a missão do cliente, que é o how, ou que está escrito lá, muitas vezes não é incorporado como crença e também nem é manifestado no what. Então, a pessoa ela não sabe por que ela está ali, os grupos eles não se entendem, não se comunicam, não interagem, o processo às vezes nem existe. Então, tipo, existe uma pluralidade, mas uma pluralidade caótica nesse sentido. A gente não consegue tirar valor de ter várias opiniões. A gente não consegue organizar, não consegue estabelecer um processo para que a gente consiga transformar contexto em valor. Tá bom? Deixa eu só ver aqui a pergunta do Marcos. E como vocês fazem essa triagem com esse tipo de pessoa? Marcos, eu não sei se você está perguntando exatamente sobre o processo de contratação das pessoas, mas eu vou dar um exemplo assim especificamente de coisas que acontecem em relação a já ter essas pessoas que são presentes na comunidade. Então, muitas vezes, por exemplo, a gente já tem pessoas que trabalham, por exemplo, uma comunidade que eu sou muito presente,
que é a comunidade do Ansible, por exemplo. Aí tem pessoas lá que estão colaborando, os top committers, que às vezes a gente vai se conhecendo e eu falo assim, cara, será que não é legal você estar presente aqui dentro da Red Hat? E aí faz um convite, essa pessoa vai passar pelo processo, mas, por exemplo, ali ela já tem uma noção do produto que ela está trabalhando, ela já tem uma noção dos desafios, então já dá para fazer um match bem legal, tá? Não sei se o processo de triagem em si, deu para entender, né? Ah, beleza. O processo de triagem tem as fases da entrevista, aí vai depender de cada posição, tá bom? Se você quiser depois expandir um pouquinho mais a pergunta, aí a gente volta. Então, olhando, pessoal, principalmente para esse problema, e aí eu tenho uma especialização em Design Thinking, né, pelo MIT, eu gosto muito de olhar pela prática do design, né? Por quê? Porque design pessoal, design na sua mais pura forma, eu diria assim, resolver problema. Eu sou adepto da metodologia sair do outro lado. Então, tipo assim, como que a gente pode resolver isso aqui? Resolver um problema de uma organização que ela tem a pluralidade, mas ela não consegue transformar isso no open. O open é o quê? A pluralidade de uma forma organizada, de uma forma estruturada, de uma forma onde a gente consiga capturar esse open e transformar isso em valor. E aí eu gosto muito de olhar para todos os problemas, eu olho sempre pela uma bíblia que eu tenho lá em casa, que é os 24 princípios de design do Bruce Moll, e tem uma parte, na verdade é o primeiro princípio, onde o Bruce Moll ele começa a destacar um pouco da mudança do paradigma do mundo também, que, né, as empresas sempre se preocuparam em fazer duas coisas. Aplicar as melhores práticas de design, ou seja, achar o que ela tem de melhor para fazer duas coisas. É o design what they make, que seriam os produtos, mas aqui a gente está falando de artefato, tá? A gente está falando de capa, está falando de embalagem, tá? E o design what they say, que é o marketing. Então, a melhor propaganda, que são as camadas externas. Enquanto isso, a cultura e processos, que são a parte interna, não se aplicavam práticas de design. O próprio ágil, se a gente for olhar para o safe, se a gente for olhar para práticas de design thinking que você pode implementar também dentro da organização, até mesmo os guidelines de design, né, em relação a UI e UX, tudo isso está na parte de cultura e processo aqui. E são reflexos dessa mudança hoje no mundo que a gente tem, hoje a gente tem uma camada de visibilidade do cliente sobre a cultura e processos das nossas empresas que ela é muito fina. Por quê? Por exemplo, recentemente o Twitter ainda passa, né, por alguns momentos onde a gente consegue ver, por exemplo, as entranhas do Twitter, né, no próprio Twitter, inclusive. Por quê? Porque está passando por um processo de reformulação. Hoje é muito fácil que as pessoas se comuniquem com jornalistas, que publiquem. Então, tudo hoje é muito visível para as pessoas. Então, não adianta somente a gente aplicar hoje o que a pessoa vai pegar. Não, porque ela vê também impactos em relação à cultura, aos processos. Ela consegue ver. E para uma empresa ser cancelada, às vezes é um tweet, né? Então, a gente tem que começar a aplicar isso desde lá de baixo também. Ok? E aí é onde o Bruce Moll ele começa a mensurar essa prática no sentido que ele fala, não adianta mais só fazer design what they make, design what they say, não, design what you do. Olhar para cada pessoa, cada colaborador da empresa e aplicar design what you do. Então, como que a gente pode aplicar o design para transformar aquele cenário caótico numa empresa open, tá? É isso que a gente vai fazer aqui hoje nesses próximos slides. Então, primeiro, pessoas são o ponto mais importante. Por quê? Porque a gente, justamente, transformando o comportamento e habilitando comportamentos colaborativos, que a gente consegue empoderar e, primeiro, tomar decisões mais rápidas e tomar decisões que são colaborativas ao invés de serem impositivas, tá bom? Deixa eu passar para um modelo aqui, e aí esse modelo aqui é uma sugestão minha, né, nesse caso, baseado nesses princípios que a gente falou, onde a gente vai olhar para uma arquitetura de camadas, uma organização ela baseada em camadas, né? Então a gente tem pessoas no centro, e aí a gente vai olhar para o comportamento dessas pessoas. Pessoas, o que é que elas fazem, pessoal? Elas se comportam, né? Elas manifestam as suas crenças por meio de comportamento, tá? Esse comportamento é justamente a base para que ela comece a interagir com outras pessoas. Então, as pessoas vão começar a interagir, e aí a gente tem a parte da comunicação, a comunicação que é o output, né, dessa camada de interações,
E aí a gente tem essas interações gerando o que eu chamo de ativos, tá? Ativos podem ser os processos, podem ser tecnologias, podem ser os próprios produtos, aqui nesse caso que a gente vai falar na próxima camada, mas aqui é tudo que a gente consegue pegar das interações. O que é que ficou formalizado daquela interação que iniciou com um comportamento, foi colaborado, virou uma interação e agora se transformou em um ativo. E, por último, isso chega na parte de produto, que é o que a gente vai falar aqui, que é a plataforma. Então, a plataforma é a camada que ela é consumível da empresa, tá? Mas não somente consumível internamente, mas consumível externamente também, tá? Desculpa. Não somente consumível externamente, mas consumível internamente também. Por exemplo, um modelo de API que você pode compartilhar com um colega seu, com outro time. É uma pipeline que está muito mais bem estruturada no seu time, que você pode compartilhar. É uma arquitetura de referência, é um processo, é algum guideline de design que você pode colaborar também, tá? Então, não somente isso, internamente com os times, outros times. Aí a gente pode, aqui abre para a gente falar de squad, chapter, né? Mas também com os clientes e com os parceiros também, tá bom? É importante que a gente mencione que hoje a gente, por exemplo, modelos de Open Banking são modelos que incentivam a colaboração de ecossistemas, né? Então, a gente tem um banco consumindo, por exemplo, dado de outro banco. Para quê? Para que ele possa melhorar a sua plataforma em relação ao atendimento para o seu cliente. Vamos olhar especificamente para cada uma delas aqui, aí eu vou mencionar alguns pontos em específico. Então, primeiro, em relação às pessoas e conectando com o que eu estava falando. Quando eu estou falando de pessoas aqui, eu estou falando de um triângulo de colaboração de equipes internas, parceiros e clientes. Por quê? Porque o meu cliente hoje ele está dividido, se não dentro da minha plataforma, entre várias unidades de negócio, que são as equipes. Esse cliente, a jornada dele, ela passou por um outro parceiro meu, ou deveria passar por um parceiro meu, passa pela minha plataforma e depois ela vai para um outro lugar. E quando a gente consegue conectar essa jornada, eu consigo dar contexto para o cliente. E ele vai ter uma percepção de valor maior dentro da minha plataforma. Então, é uma colaboração. Então, a gente tem que manter padrões de comunicação aqui também, né? É importante que a gente mencione equipes, parceiros e clientes. Isso tem que estar em comunicação, interagindo. Para quê? Para que a gente possa gerar esses ativos. E aí, a gente volta lá para o início, que eu estava falando da questão de consumir dados do cliente para poder customizar a plataforma para ele. Eu estou falando do quê? Eu estou falando de uma pipeline de entrega de valor aqui muito data-driven, né? Então, eu estou falando do quê? Dados, consumir esses dados do cliente, gerar informações, ou seja, contextualizar esses dados, para que eu possa gerar insights para o meu negócio. Para quê? Para quando ele vai construir os produtos, e esses produtos cheguem na mão do meu cliente lá por meio da minha plataforma, isso seja customizado, isso seja de acordo com a necessidade que esse cliente possui. Ok? Legal, eu vou só inserir uma última palavrinha aqui, que é a questão do Customer Centricity. Então, se eu estou falando de cliente, se eu estou falando de consumidor, eu estou falando de... Eu não vou ter uma ideia aqui, hoje eu acho que a gente deveria fazer... Estou falando de pão de queijo aqui, eu tive a ideia agora de fazer pão de queijo com banana. Por que você teve essa ideia? No mínimo tem que ser porque alguém te comentou, ou que você viu uma pesquisa, ou no mínimo você vai pegar essa ideia que você teve e vai validar com o cliente primeiro. Existem N formas de fazer isso. Então, aí fail fast, né? Então, a gente vai sempre procurar ali ouvir o cliente primeiro, testar, para depois, eventualmente, tomar ali um risco maior, tá? Abre vários pontos aqui para a gente falar sobre ágil, né, pessoal? Tem muitas coisas aqui, mas a estrutura que a gente trabalha é pessoas que manifestam um comportamento, e isso vai se transformar em interações que formulam ali comunicações entre essas pessoas. Essas interações produzem ativos, processos, tecnologias, padrões, enfim, o que quer que seja, que possa ser colaborado, que possa ser tangível. E, por último, isso vai dar a base ali para que sejam construídos os produtos na minha plataforma. Ok? E aí, pessoal, para a gente finalizar, onde que eu consigo ver isso de verdade, né, pessoal? A gente consegue ver isso de verdade aqui dentro da Red Hat. Então, a Red Hat, como vocês sabem, tem pessoas, que eu estava comentando anteriormente, e aqui é um exemplo dessa questão de colaboração entre parceiros, tá? Então, a gente tem não somente a colaboração interna entre as equipes, como também com o próprio cliente também. Vários clientes nossos, por exemplo, a gente convida para participar em comunidades, ou até mesmo já estão presentes em comunidades, e isso dá a possibilidade da gente estar colaborando tecnologicamente para construir um produto que o cliente vai consumir no final, assim também com a colaboração com os nossos parceiros.
a gente justamente estabelece essas interações. Para quê? Para que a gente tenha os ativos, né, os processos, tecnologias sendo construídos com essa base colaborativa que eu citei anteriormente. Red Hat hoje participa de mais de 1 milhão de projetos open source. Talvez vocês já conheçam alguns aqui que eu esteja mostrando, como, por exemplo, Adriano. Não, estou tranquilo, só tô ficando aqui do seu lado. Tô tranquilo. Ah, tá, tranquilo. Se tiver qualquer pergunta, pode falar. E aí a gente tem, então, a parte ali do Linux, né, que é muito conhecida. A gente tem também a parte do OpenShift, do Ansible, que também são comunidades muito conhecidas. E aí todo esse processo ele dá a base para que a gente, por exemplo, consiga evoluir e transformar isso numa experiência enterprise, que a gente oferece junto com os nossos parceiros para os nossos clientes. Tá bom, pessoal? Aqui eu vou deixar meu muito obrigado, estou deixando meu QR Code aqui de novo, e meu e-mail. Por favor, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, qualquer questionamento, por favor, me falem, e a bateria do meu computador vai acabar, mas eu acho que dá tempo aqui para a gente, qualquer coisa, se alguém tiver pergunta. Pessoal, dúvidas, alguma dúvida, pessoal? Aproveitem. Gabriel, queremos te ver aqui de novo, a palestra foi muito boa. Muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado por estar aqui com a Microsoft. Gabriel, o pessoal que gostou da tua palestra, que gostou de você, como é que te segue nas redes sociais? O mais fácil é o LinkedIn, eu posto muito conteúdo lá no Medium também, então vocês conseguem me achar por lá. Eu vou postar aqui meu link aqui de novo, tá? E aí... Opa, peraí. Deixa eu postar o link do meu LinkedIn de novo. E aí eu peço para vocês me seguirem por lá mesmo, tá bom? Gabriel, obrigado mesmo. Esperamos ter você aqui de novo. Agradeço pelo convite e estou à disposição, Adriano. Só me chamar.